eu imagino que muitos de vocês devam conviver ou coexistir com tecnologia, seja ele o ACL, o Python, né? E de alguma forma existe algumas preocupações implícitas com relação a este ambiente que você conjuga diversas tecnologias. No final do dia, vocês têm um propósito único e vocês vão encontrar alternativas para aquilo que lhe couber melhor. Mas e se eu puder trazer uma governança, centralizar esses códigos para que de alguma maneira vocês possam ter não só a autonomia que as tecnologias de alguma maneira preconizam, mas um ambiente governável, uma vez que a gente está falando de uma maneira geral de um público GRC. Então, a gente pode estabelecer isso como premissa de tecnologias aplicadas ao atendimento dos nossos desafios de negócio, né? Então, acho que é uma pauta muito relevante que vai trazer insights não só técnicos, mas no aspecto de governança também. E estamos aqui com o nosso amigo Diego Rosário, que vai aí dar início a esse nosso encontro. Nós vamos ficar muito atentos ao chat, caso vocês queiram trazer alguns pontos específicos para esclarecimento de dúvidas. Se não tiver uma janela de oportunidade aqui que vocês queiram levar, mas se vocês processarem essa informação dentro de casa e quiser entrar em contato conosco, nosso time está aqui presente. Priscila da frente comercial, tem o Diego, nosso especialista em implantação, Islane de pré-venda, a Sara do Customer Success, ou seja, e o Diego, nosso ator principal aqui na pauta de hoje. Então, estamos aqui muito atentos, o pessoal está entrando, para que a gente possa compartilhar um material de muita qualidade, que eu sei que vamos aguçar a nossa curiosidade. Que Oi, acabaram Fê, de você entrar quando aqui, né? muda. É, Dito isso, pessoal, vou passar a palavra aqui para o Rosário. Fique super à vontade, tá bom, meu caro? Para que a gente possa dar início a essa sessão muito rica no dia de hoje. Vai lá. Oh, me mutaram, hein? Tá sofrendo um boicote aqui, mas eu vou te ajudar, Rosário. Vai lá. Me dá um help aí. Beleza, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Diego. Eu sou aqui da equipe da Regional Sudeste da Quality, tá? A gente com certeza, com alguns de vocês, a gente já trabalhou junto por alguns meses ou alguns anos. Então, fico feliz de poder falar com vocês sobre isso, porque é um assunto que me é muito caro, né? Eu acho que a gente tem muito a avançar utilizando o Python como ferramenta de análise de dados, né? Não só o ACL é maravilhoso, a gente sabe que existem coisas que o Python ajuda muito mais que o ACL, né? Então, apresentações feitas. Vamos seguir, esse aqui é o nosso roteiro. Então a gente vai falar da abertura, o problema, o módulo, a gente vai migrar um script Python, né? Vai fazer um demo ao vivo. Depois falar sobre boas práticas e responder as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O problema. Qual é o problema, gente? A gente tem muitos desenvolvedores Python que estão se segurando, executando o script na própria máquina, executando em servidor local, fazendo self-hosting, ou utilizando agendador de tarefas. E a gente sabe que não é o melhor jeito, né? Não é a melhor maneira. A gente tem um jeito melhor, né? Na nossa casa, na nossa self-hosting, a gente dificilmente vai ter um versionamento se a gente não usar Git. Né? A gente não vai ter monitoramento das execuções, um log, uma trilha de auditoria que leva a gente a estatísticas de uso, estatísticas de execução e etc. E não tem, isso a gente não tem. Né? E como é que a gente resolve isso? Claro, com Diligent One. No Diligent One, o Robôs, que é o módulo que a gente vai falar hoje, mais especificamente da parte de Python, ele é uma parte integrante de uma plataforma maior. Então a gente tem dentro do Diligent One um módulo de resultados, que é o que a gente trabalha para fazer workflows, projetos para a gente fazer as análises de GRC,
né? E o centro de atividades, que é para a gente fazer a nossa parte de BI. E o que é interessante disso? O robôs, como ele faz parte integrante da plataforma, ele também tem acesso aos outros módulos da plataforma. Então, se eu quiser, através do robôs, pegar dados de projetos, de resultados, jogar dados para o BI, isso tudo eu posso fazer através do robôs e através do Python, né? Utilizando as ferramentas de integração da plataforma. Né? Quais são os tipos de robôs que a gente tem? Né? Primeiro de tudo, né? O que é um robô? Um robô, a gente pode tratar ele como um agente autônomo. Por quê? Porque a gente pode agendá-lo, a gente passa para ele as diretrizes de execução, que é o nosso script Python, o nosso script SL, e a gente agenda essa execução para que ela aconteça de maneira autônoma, para que eu não tenha que ficar me preocupando em, poxa, terça-feira eu tenho que mandar um relatório para o meu diretor. Né? Eu posso simplesmente agendar o meu robô e eu tenho certeza que ele vai enviar terça-feira o relatório que eu estou precisando. Né? Então, quais são os tipos de robôs que eu tenho? Eu tenho o robô ACL, o robô Raibond e o robô Workflow. O robô ACL é aquele que a gente já conhece, nosso querido ACL, a gente escreve o script, automatiza esse script, deixa ele rodando em monitoramento contínuo, agendado, beleza, maravilhoso. Ele consegue rodar tanto na nuvem quanto on-premises, e a execução dele, assim como todos os outros robôs, pode ser agendado ou manual. A diferença dele, ele roda em ACL Script e pode rodar on-premises, né? O robô Raibond, que é o que a gente é o nosso famoso robô Python, né? Ele pode usar o Python e uma linguagem, um módulo, né, da própria Diligent chamado HCL, né? Que serve para integração do módulo robôs com o resto da plataforma. Então ele facilita muito o download de dados da plataforma, a exportação de dados para a plataforma. Utilizando o HCL tudo fica mais fácil. Né? Onde ele roda? Somente na nuvem. O robô Raibond ele não roda de maneira local. Então se a gente tiver um ODBC, a gente precisa fazer uma configuração anterior para ele conseguir acessar esses dados, né? E a execução dele é agendada ou manual. Perfeito. Robô Workflow é igual ao robô Raibond, a diferença é que é um robô mais administrativo. Para quem administra o ambiente, é interessante você usar um robô Workflow, que ele fica separado, né? Só quem é administrador do sistema consegue acessar. Ele roda somente na nuvem. E para que a gente utiliza ele? Geralmente para tarefas administrativas, por exemplo, se eu tiver um script para remover usuários automaticamente, ou para passar uma lista de usuários, ou para adicionar preencher um campo automaticamente. Ah, eu tenho um script para isso. Pô, beleza. Então a gente é melhor fazer um robô workflow por causa da separação de acesso dele. Maravilha? Agendador de tarefas e monitoramento. O que é isso, gente? Dentro da plataforma, né, diferente da nossa execução local, a gente consegue fazer um processamento simultâneo e vetorizado. O que é isso? A gente tem até 5 tarefas rodando ao mesmo tempo. Então eu consigo agendar meus robôs para executarem 5 de uma vez. 5 robôs, 5 tarefas de robôs. E pode ser robô ACL, pode ser robô Python, ele vai executar com paralelismo, perfeito? E de maneira rastreável, né? O que é mais importante. Então a gente vê aqui, processamento simultâneo, encadeamento de tarefas, a gente tem dentro do módulo robôs uma ferramenta chamada sequência de tarefas. Nessa sequência de tarefas, a gente consegue fazer com que robôs executem em sequência, um dependente do outro. Então, posso ter uma separação de atividades dentro do robôs muito simples, né? Então, eu posso ter um robô que faz a importação, faz uma certa análise. Eu posso ter um segundo robô que pega a informação do primeiro e faz uma segunda tarefa em cima dela. Uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Eu posso ter um encadeamento muito grande de robôs e de maneira agendada também, e também rastreável. Tratamento de erros. Bom, e se meu robô falhar? Ah, digitei alguma coisa errada no robô. Infelizmente ele falhou, deu problema.
Bom, eu consigo configurar uma notificação. Ele me avisa, né? Olha, o robô falhou, a execução de 9 e meia não foi, o relatório do seu diretor não foi executado, e aqui está o porquê. E ele te explica, olha, não funcionou por causa disso, 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 disso. E te explica direitinho, você corrige rápido e envia o relatório do seu diretor. Perfeito? Maravilha. Agora, beleza, eu tenho meu script local, Diego. O que eu tenho que fazer para subir ele para a plataforma? Bom, a gente pode simplesmente subir? Não, não é simplesmente subir. Por quê? Porque a plataforma ela não aceita automaticamente scripts Python e notebook Jupyter, né? Ou você escreve o seu notebook Jupyter na plataforma, ou você copia e cola célula por célula para dentro dela. A plataforma ela tem um ambiente de desenvolvimento, é muito bom, funciona muito bem, mas e nos casos que a gente já tem o nosso script pronto? Poxa, vou ter que copiar e colar tudo, né? Bom, vamos nos preparar para isso, né? A primeira parte é identificar partes fixas. O que são as partes fixas, gente? São a nossa parte de análise, a nossa lógica de processamento, a parte onde a gente checa as regras de negócio, faz o processamento, a conversão dos dados, a exportação, tudo isso é parte fixa, né? Identificar parâmetros de execução. Bom, existem partes do meu robô que são óbvias, né? Ou seja, por exemplo, uma data de importação. Olha, o meu robô tem que analisar somente o mês passado. Pega os dados do mês passado, analisa, processa e exporta. Poxa, então eu preciso de um parâmetro para dizer para ele quantos meses atrás ele tem que pegar. Perfeito? Ou então uma data de corte. Olha, eu preciso que ele analise de uma data início até uma data fim. Legal, maravilhoso. A gente coloca um parâmetro data início, parâmetro data fim. Zero problema. Diego, preciso passar uma senha. Preciso passar um token de API. Maravilhoso. A gente tem um parâmetro de senha, deixa tudo confidencial, zero problema. Quebrar em células. Bom, esse passo aqui é para quem escreve em Python puro, né? A gente sabe que a analista de dados geralmente usa notebook Jupyter, né? Mas se você usar Python puro, é melhor quebrar em células, porque a plataforma, o ambiente de desenvolvimento da plataforma, funciona com notebook Jupyter, por padrão, tá? Eu posso pegar o meu script Python, jogar todo na primeira célula e mandar executar? Claro que eu posso. Nada te impede. Mas fica mais fácil de fazer a manutenção se ele tiver quebrado em células, tá bom? O método de execução. Aí a gente decide, né? Poxa, esse robô aqui, ele tem que ficar disponível para ser executado on demand, né? Quando as pessoas precisarem. Maravilhoso. Então eu deixo ele manual. Olha, eu preciso que ele rode todo fim do mês para exportar um relatório para a equipe do jurídico. Bom, maravilhoso. A gente pode deixar legendado todo mês, toda semana, todo dia, de hora em hora e até de 10 em 10 minutos. Perfeito? Então é isso. Agora falar um pouquinho do RDK. O que é o RDK, gente? O nome pode mudar, tá? Mas é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo para facilitar o upload de dados para dentro o upload de scripts para dentro da plataforma, né? O RDK é uma ferramenta que permite que você suba direto da sua máquina o arquivo Python ou notebook Jupyter direto para a plataforma nesse arquivo JSON que ela utiliza. Então ele faz essa conversão automaticamente e faz o upload da nova versão. Maravilha? A gente vai mostrar ele em mais detalhes daqui a pouco quando a gente fizer a demo, tá? E aí só um exemplo aqui da tela dele, ó. Mais ou menos assim. Perfeito? Que a gente tem robôs, tem um botão de upload, um botão de download, e é isso. Do notebook ao centro de atividades. Bom, o script Python local, como é que é o processo que a gente imagina, né? A gente pega o script Python, a gente transfere ele para um robô utilizando o API, RDK ou manualmente, tá bom? Faz o versionamento e o agendamento, né? E o robô pode enviar dados
para um módulo de resultados e, por sua vez, para o centro de atividades. Perfeito? A partir daí, quando os dados estão aqui em resultados ou no centro de atividade, a gente pode criar dashboard, pode fazer notificação automática, enviar dashboard automaticamente. Isso tudo já está integrado na plataforma. Então, a vantagem de você ter um robô dentro da plataforma não é simplesmente a gente ter um versionamento e agendamento. É também você ter a integração com os outros módulos que são maravilhosos. Por exemplo, o módulo de resultados, eu consigo montar dashboard dentro dele e deixar acessível para a minha empresa inteira. Entendeu? Existe essa facilidade. Agora a gente vai fazer uma demonstração. A gente vai fazer um upload de um robô de demonstração direto para a plataforma. Perfeito? Vamos dar um pause aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer para subir um robô. Ó. Esse aqui já estava no teste. Ó. Vamos fazer do zero. Não vou utilizar um pronto, não. Robô webinar. Vou criar um robô webinar 2 aqui. Ó. Criar robô Raibond. Robô webinar 2. Robô de apresentação na plataforma Diligent One. Criar robô. Assim que eu clico em criar robô, ele já abre para a gente o ambiente de desenvolvimento que eu falei. Vamos esperar um pouquinho, ele vai carregar. Um minutinho, tá, gente? Ele está carregando o container. Caramba, que silêncio constrangedor, né? Fica tranquilo. Faz parte. Faz parte, Rosário. Faz Um parte do minutinho só. Carregando. Maravilha. Então o ambiente está pronto. Aqui é o seguinte, gente. Dentro desse ambiente de desenvolvimento, vocês que trabalham com notebook Jupyter vão reconhecer essa mecânica de células, né? Então tem uma célula 1, célula 2, eu posso criar células abaixo, ó. Adicionar uma célula abaixo, adicionar uma célula acima, aparece uma célula em cima. Geralmente a gente divide essas células em partes de execução, né? Deixa a importação aqui em cima, né? Então, import OS fica aqui em cima, import pandas SPD fica aqui em cima também. As importações, né? pd.read csv, boto o meu arquivo CSV aqui, ó, ficam aqui embaixo. Então, vocês que já conhecem, isso aqui é a plataforma, é o mesma mecânica do Jupyter Notebook, né? A mesma aqui do VS Code, ó. Esse aqui é o meu VS Code. Mesma coisa, tudo igual. No notebook Jupyter é a mesma coisa também. Tem essa lógica de células, né? A única diferença desse notebook Jupyter da plataforma para um padrão da sua máquina é que ele não aceita Markdown, tá? Não aceita Markdown, mas nada te impede, né, de colocar um comentário que vai servir igual. Perfeito? Então, continuando. Beleza, o nosso robô está criado, mas ele está sem diretivos ainda, né? Sem código. Como é que eu passo o meu código, que está aqui no meu notebook Jupyter local, ó? Como é que eu passo ele para dentro da plataforma? Bom, do jeito padrão, a gente pega,
seleciona, cola. Seleciona, cola. E assim por diante. Bom, a gente não vai fazer isso até o fim, mas é desse jeito que funciona, tá? A gente vê aqui que dentro da plataforma, se a gente vê aqui que dentro do nosso script Python, ó, a gente tem um try except bem no começo. O que que é isso? Esse try aqui está pegando um módulo chamado HCL. O HCL é aquele módulo que eu conversei com vocês mais cedo. Ele funciona para integrar a plataforma ao nosso script Python, né? Então, dando uma olhada aqui na documentação do HCL, vocês vão notar que a gente tem... rapidinho, só um segundo. Pronto. A gente tem alguns métodos, né? Métodos de análise de dados, métodos de data frame e arquivo, métodos de variáveis. Deixa eu botar ele em português, que vai facilitar a gente. Maravilha. Beleza, então, ó, método de análise de dados, temos método de data frame e arquivo, método de variáveis, a gente vai mostrar já já, e métodos da API do Raibond. Maravilhoso. O que são os métodos de análise de dados? Esses métodos aqui foram criados para quem já está acostumado com o ACL Script e quer utilizar os mesmos comandos que utilizava lá dentro do Python. Bom, então eu tenho aqui um comando append, que vai concatenar duas tabelas da mesma maneira que o ACL fazia, né? Parecido com o concat do Pandas, mas pensando na dinâmica do ACL, tá? Tem o Benford, que vai contar o número de vezes cada dígito. Tá bom, aqui já tem a explicação, né? Combinação de dígito à esquerda ocorre uma coluna, igual ao da ACL. Count retorna o número de linhas no data frame. Duplicate, extract, head, join, outliers. Bom, são aqueles comandos mais utilizados da ACL, né? Summarize, sort. Então, se você tem um script ACL e está tentando aprender Python, migrar para o Python, esses métodos aqui vão te ajudar, tá certo? Porque como você já entende a lógica na ACL, você pode entender muito bem essa lógica no Python, que ela vai sair igual. Perfeito? Métodos de data frame e arquivo. Aqui a gente entra num ponto importante, né? A gente sabe, quem já trabalha com análise de dados no Python, utiliza muito Pandas, o Polars, o Desk. E a gente tem métodos muito parecidos aqui, que facilitam a integração com a plataforma a nível de arquivo e de data frame também, porque a gente tem dentro do HCL um data frame único, né, feito para ele. Então, read CSV igual ao do Pandas, perfeito, vai ler um arquivo CSV. From Pandas vai converter um data frame do Pandas. Maravilhoso. To Pandas converte de volta para o Pandas, né? Traz para HCL, manda para o Pandas de volta. E aqui a gente entra nos interessantes, ó. Save Result File. Aqui eu estou dizendo para o HCL, salva um arquivo de resultado do robô. É como aquele result file do ACL, né? Que a gente coloca no cabeçalho. Save Working File. Aqui a gente tem uma vantagem do robô Python, tá? A gente consegue salvar um arquivo de resultado dentro do repositório do robô. Então, quando eu abro aqui, ó, eu consigo gerar arquivos aqui, no meu repositório do robô, onde entram os arquivos, né? Então não é mais uma entrada e saída, né? É um diretório de trabalho. Load Working File vai carregar um arquivo que está no repositório do robô. From which be results, ele vai trazer dados no módulo de resultados. Então aqui começa a integração, ó. Aqui eu já estou integrando com o meu módulo de resultados. Estou pegando uma tabela que eu subi para lá. To HB Results vai carregar uma tabela no módulo de resultados. E por último, e não menos importante, o Publish, que vai pegar esses dados e jogar para dentro da minha ferramenta de BI, que é o centro de atividades, tá certo? Até aí tudo bem. Métodos de variáveis, a gente consegue também
assim, a gente não tem variáveis de ambiente em si, né? Mas a gente consegue criar um set de variáveis antes da execução dos robôs aqui, ó. Eu consigo criar aqui variáveis, ó. E aí, consigo botar, por exemplo, aqui minha variável de token, VHB token, né? Dizer para ele que é uma senha, e aí digitar um valor. Perfeito? Como é que eu pego essa variável dentro do script? Bom, para pegar essa variável dentro do script, eu tenho que usar um método de variável. Nesse caso, nosso hcl.secret. Coloco aqui dentro a minha variável. E é isso. Minha variável de senha está criada. Perfeito? Bom, não vou me aprofundar em todos os métodos, mas esses são os mais importantes, tá certo? Aqui tem método de API também, ó. Caso vocês não queiram utilizar o requests ou HTTPX, vocês podem utilizar aqui do HCL também. Inclusive é mais fácil de integrar com a plataforma. E aí, beleza. Esse HCL, como é que funciona agora o repositório? Eu tô falando, não, o repositório do robô, o repositório. Bom, o repositório do robô, ele pode ser acessado tanto aqui de arquivos, ó. Arquivos, eu posso pegar um arquivo. Por exemplo, ó, o roteiro do seminário, posso jogar ele aqui. Perfeito? Poxa, eu preciso pegar esse arquivo. Assim que eu subi o arquivo para cá, olha o que aconteceu. A própria plataforma já colocou para mim o código para importar dentro desse container o arquivo que eu joguei aqui para dentro do diretório dele. Né? Se eu rodar isso aqui, o que acontece? Rodou. Olha, esse aqui são os arquivos da sessão. Ó. Esses são arquivos de dados de trabalho. Ou seja, são os arquivos que estão no repositório do robô. Arquivos da sessão são arquivos carregados para dentro desse container de execução. Ou seja, a minha execução fica contida num ambiente separado. Né? Para quem entende de Docker, pensa que isso aqui está na imagem, isso aqui está no container. Né? Para quem não entende de Docker, isso daqui está na nossa base. Isso daqui está numa seção separada. Ele faz uma cópia para executar dentro, para executar somente na cópia. Então, por isso tem essa separação e por isso existe esse comando load worker file. Maravilha? Seguindo aqui, então, fechar aqui o HCL. A gente vai fazer, então, a carga desse meu robô Python para dentro da plataforma. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, eu vou sair daqui. Não vou salvar nada. Não confirmar. Deixar meu robô limpo. Perfeito. Já mostrei como fazer a carga manualmente. Agora a gente vai aqui com RDK. Ó. Vamos voltar ao RDK do começo. Pronto. Então, primeiro de tudo, aqui no RDK eu vou cadastrar minha organização. Né? Pagar meu token daqui. Ó. Tem certeza? Sim. Vou colocar o token aqui. Meu token. Adicionar organização. Qual é a minha organização? Para eu descobrir qual é a minha organização, eu preciso ir aqui no acesso rápido, configurações da plataforma. Vou abrir aqui a janela de organização, tá? E aí eu pego aqui da URL, ó. Minha organização é a 62935. Copio ela daqui. Pronto. Qual é o nome da minha organização? ACL Robotics for Python Developers. Olha, então eu posso chamar ela aqui de ARFPD. Adicionar. Bom, já apareceu uma tag aqui. Se eu quiser botar outras organizações, também posso, tá? Posso, por exemplo, colocar a organização Quality, ó. Beleza. Confirmar. Confirmei. Ele aparece aqui, ó, duas organizações conectadas. Quando eu clico em robôs, aparecem todos os robôs da Qualys e todos os robôs que estão na organização ACL Robotics. Né? Vamos voltar aqui, vamos deixar só a ACL Robotics.
Vou desmarcar a quality, confirmar. Pronto, agora, ó, a série Robotics for Python Developers. Quantos robôs tem? Tem 2. Legal, tem o robô webinar 1, robô webinar 2. Então é esse aqui que eu vou fazer a carga, ó. Upload. Ele vai me perguntar, o que você quer carregar? Bom, eu quero carregar meu script Python. Vamos ver onde é que ele tá. Beleza. O script Python tá lá na minha pasta desktop. Então, área de trabalho, webinar, robô duplicidade de pagamentos.ipynb, ó. Aqui ele tá com a extensão do notebook Jupyter. Lembrando, não é a extensão que a plataforma aceita. O RDK existe exatamente para isso, para fazer uma conversão. Então, abrir, upload via RDK, eu posso inclusive mudar essa mensagem. Isso aqui é mensagem de commit, tá? Eu posso dizer, ó, foi carregada a primeira versão através do RDK. Confirmar. Você tem certeza? Sim. Opa, upload realizado, a nova versão foi criada. Ok. Agora a gente vai lá na plataforma ver se foi criada mesmo. Checar. Git script, vamos dar um F5 aqui. Maravilha. Então já tenho aqui minha primeira versão. Deixa eu editar esse script para ver se está tudo certo. Vamos ver como é que ele subiu aqui. Maravilha. Ó. Então ele já tem o Markdown aqui em cima. Ele marcou que é o Markdown, tá vendo? Essa marcação aqui é a nativa do notebook Jupyter. Quando você converte para um script Python, ele entende isso aqui. Dá para inclusive converter de volta, se vocês quiserem, certo? A gente vê que essa primeira célula de variável sumiu. Ela é uma célula que ela é feita pelo próprio RDK. Então a gente não pode nem mexer nela, inclusive. Porque senão a gente bagunça o programa. Atenção, não alterar linhas abaixo. Perfeito? E aí a gente vê que o que tem aqui, né? Aqui tem uma variável, ó. Ele está dizendo para a gente que existe uma variável dentro do script chamada TableID. Vamos ver se ele criou essa variável. Variáveis. Opa, ele criou uma variável TableID de fato, ó. Aqui. Tabela do modo de resultados, receberá os achados de duplicidade. ID da tabela de resultados, sua TableID. É um campo de caractere. Maravilhoso. O que falta aqui? Bom, falta a gente adicionar uma variável com o nosso token da plataforma. A plataforma precisa que a gente crie sempre uma variável chamada VHBToken, do tipo senha, com o nosso token da plataforma, para que ela saiba quem está executando, né? O robô ele pode ser executado por qualquer pessoa, então precisa de um parâmetro senha para a gente saber quem está fazendo, né? Então, vamos dar um rótulo de entrada da tarefa, token do Diligent One. É a entrada do usuário obrigatória ou opcional? Bom, token é opcional, né? Porque não é opcional, é obrigatório. Então, a entrada do usuário é obrigatória. Token obtido através da plataforma Diligent One. Pronto. Salvar e fechar. Maravilhoso. Poxa, Diego, você criou essa aqui pela RDK. Por que você não cria essa também? Bom, eu posso. Posso voltar aqui, inclusive, ó. Conversão. Aqui. Escolho o método de conversão, né? Vamos lá. De robô. Aqui, de notebook Jupyter para robô D1. Pronto. Origem. Clico nele aqui, ó. Abrir. Destino. Um ponto JSON, ó, que é o notebook Jupyter. Perdão, é o robô D1. Clico em variáveis, ó. Opa, aqui está a variável que eu criei antes. Eu posso clicar aqui em adicionar, ó. VHB token. Valor da variável. O valor do meu token.
Ele é um parâmetro da tarefa. Título do parâmetro: token do D1. Token da plataforma. Parâmetro adicional? Não. Confirmar. Pronto. Está cadastrado. Perfeito? Então, eu consigo criar variáveis também aqui pelo RDK, tá? É opcional. Tá bom, mas a gente já criou aqui, ó. Então, salvar e fechar. Vou salvar uma versão 2 aqui, ó. Salvar e confirmar. Marca essa caixinha. Mensagem de confirmação. Criada variável phb token. Confirmar. Não. Nossa, o script foi confirmado com sucesso. Vamos lá ver. Ih, cometi um erro aqui, ó. Esqueci de um R. Mas bom, a tarefa foi. A versão foi criada, né? Maravilha. Vamos testar ele. Aqui vocês podem ver aqui do lado direito, ó. Tem dois ambientes: produção e desenvolvimento. Desenvolvimento é nosso ambiente de teste. Então, geralmente, a gente não agenda nada, a gente faz testes do robô, testes das versões novas. Assim que a gente encontra uma versão que está estável, a gente ativa ela e transforma ela em uma versão de produção. Perfeito? Então, vou criar uma tarefa agora. Aqui no ambiente de desenvolvimento, pode ver que aqui em cima está preto. É uma característica do ambiente de desenvolvimento. Se eu troco para produção, ó, fica branco. Beleza? Então, tarefas. Criar tarefa. O que é uma tarefa do robô? Um robô, ele tem que agir sobre alguma coisa, né? Então a gente tem que dar ferramentas para ele utilizar. A tarefa é uma ferramenta que o robô pode utilizar para executar o seu script. Então, ó, analisar duplicidade de pagamentos. Salvar. Marca aqui o script, ó. Marquei, ativei ele. Quais são as variáveis que estão aparecendo aqui? Ele quer saber da gente o ID da tarefa, o ID da tabela de resultados para quem a gente vai exportar os dados que a gente vai encontrar. E o token do D1, que é o token que a gente vai utilizar para fazer a carga desses dados, né? Então, maravilha. Meu token eu tenho aqui. Posso copiar e colar. Se vocês não tiverem um token de vocês, o que vocês têm que fazer? Tem que vir aqui no seu perfil, ó. Perfil. Vem aqui tokens de aplicativos, gerenciar. Clica aqui em adicionar token. API de registro de atividades. Perfeito? Ou então, Delete One Platform API. Cada tipo de token desse tem um acesso, tá? O que tem maior acesso é esse aqui de cima, Delete One Platform API. Mas para gerar esse tipo de token, você precisa ser administrador do sistema. Maravilha? Você clica aqui, dá uma descrição para ele. Expiração do token, quando? Vai esperar em 7 dias. Gerar token. Ó, ele gera um token aleatório, REX32. Te dá a data de expiração. E essa aqui é a última vez que você vai ver esse token. Então copia ele. Né? Clica aqui, copiar. Pronto. Fecha. Agora, a partir desse momento, você nunca mais vai ver esse token. Você só vê ele da primeira vez, tá bom? Aqui tem a data de expiração dele, ó. Beleza, você já tem o seu token da plataforma. Bom, então, aqui está a nossa tabela. Tem os dados aqui dos testes, né? O webinar. Vamos pegar aqui o ID dela, ó. Aqui no módulo de resultados. Um do começo, né? Problemas e relatórios. Resultados. Beleza? Aqui eu tenho o webinar. Coleção webinar. Aqui está a tabela para quem eu vou jogar os dados. Marco aqui, ó, exibir ID da tabela. Clique em copiar. Pronto, já tenho o ID da minha tabela. Vamos voltar lá na tarefa. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto, agora ficou tudo verdinho, todos os parâmetros preenchidos. Posso clicar aqui em continuar. Agende essa tarefa. Aqui eu consigo fazer com que o meu robô rode de maneira automática, né? Uma vez por hora, diária, semanal ou mensal.
O céu é o limite, tá, gente? Se eu quiser que ele rode, por exemplo, anual, eu posso usar mensal e mudar isso aqui para 12 meses. Perfeito? É isso. É, escolha aqui o dia do mês que ele vai executar, por exemplo. Ah, último dia, quinto dia, 27º dia. E que ele rode sempre às 3 horas da manhã, por exemplo. 3 horas da manhã. E que ele comece a rodar amanhã. Então, posso agendar ele de diversas maneiras possíveis. Consigo, inclusive, criar várias tarefas com vários agendamentos. Perfeito? Como aqui a gente está no meio de desenvolvimento, ó, não vou agendar ainda. Enviar notificações em caso de falha. Bom, eu posso escolher aqui quem ele vai ser avisado. Como só tem eu na organização, vai ser eu mesmo. Marquei aqui. Se ele falhar, ele vai me mandar um e-mail avisando. Então, continuar, confirmar e criar a tarefa. Perfeito, nossa tarefa está criada, ó. Ela não está agendada, a gente pode ver aqui pelo próxima execução que ela não está agendada. Os últimos resultados também não tem, que ela nunca executou. Vou executar ela uma vez, ó. Cliquei na tarefa, tá? Vem aqui, executar tarefa. Agora ele vai carregar o container, vai demorar um pouquinho. Enquanto ele está aqui na fila, eu posso mostrar para vocês como é que é o ambiente de execuções de tarefas, ó. O que é execuções de tarefas? Execuções de tarefas mostra todas as execuções feitas pelo robô, inclusive as que estão em andamento, tá? E quando ela foi feita, que cliquei nela para vocês verem, ó. Ela foi feita às 10h42, né? Duração, ela ainda não começou, tá carregando o robô. Versão do robô, V2. Por que V2? Porque é a versão do script que está carregado aqui, ó. Aqui, ó, identificador exclusivo. Então toda execução tem indicador exclusivo. Inclusive você pode carregar nessa URL aqui em cima, ó. Então se você está trabalhando com colegas de trabalho, eles te dizem, olha, a execução falhou. Você pergunta para ele, qual é a execução? Qual é o identificador exclusivo? Ah, foi a 53490488. Vem aqui nessa URL e joga. E fechei. Você vem aqui na URL, ó. É um barra que colar. Ele carrega para mim a execução, ó, aqui do lado direito. E eu consigo ver o resultado, o erro, falha, etc, etc. Tá tudo aqui. Mas, Diego, eu quero ver todas as execuções de todos os robôs. Não quero só desse. Não, maravilha. A gente vem aqui em robôs Raibond. Robôs Raibond não, desculpa. Em robôs, né? Clico aqui em execuções de tarefas. É a terceira guia. Em tarefas eu consigo ver todas as tarefas de todos os robôs. Isso aqui são todas as tarefas de todos os robôs existentes na organização nesse momento. Consigo filtrar, inclusive, ó, nome do robô, nome da pasta. Em execuções de tarefas, eu vejo as vezes que esses robôs executaram e qual foi o resultado dessas execuções. Então, ó, a gente vê que o robô. Opa, ele terminou. A gente viu aqui que o robô Webinar 2 rodou com sucesso. Ele começou a rodar às 10h42, terminou de rodar às 10h43. Ele foi executado pelo Diego Rosário e o gatilho de execução foi manual. O Diego Rosário não agendou esse robô, ele executou manualmente. Poxa, e como é que eu vou até ele, né? Vamos lá, eu posso só clicar aqui. Cliquei, me levou direto para a tarefa. Opa, maravilha. Então já estou aqui na tarefa, vejo que ela terminou, vejo o log dela, inclusive, ó. Posso ver um log da tarefa. Ó, legal, 4 pagamentos, parcialmente duplicado e encontrado. Fornecedor A, B, C. Legal. Registros publicados na tabela 2151
12. Opa, ele carregou lá para a tabela. Então vamos lá na tabela. Ele disse que carregou no resultados para gente, ó. São problemas e relatórios, resultados. A gente vai lá no webinar de novo, na tabela. Perfeito. Então os dados, ó, que a gente carregou do robô, fornecedor A, fornecedor C, tudo aqui, ó. Valor, data de pagamento, ocorrências no grupo, testado em... Legal. Inclusive eu tenho uns campos de metadados aqui que eu posso utilizar para me ajudar, ó. Por exemplo, a data de publicação. Quando que esses dados subiram para cá? Quando o nosso robô terminou, às 10h43. Maravilha? Então é isso. Então essa é a nossa... Sim, acabou a nossa demonstração. Então é isso. Quais são as nossas boas práticas agora, né? Bom, boas práticas de governança é o seguinte. O que a plataforma me traz, né? De vantagem. Quais são as boas práticas de utilização? Uma delas vocês já viram, que é a identificação de se está no ambiente nuvem ou local lá dentro do nosso script Python, né? O que ela me facilita também? Eu tenho versionamento. Vocês viram que toda vez que eu subo um robô, ele gera uma versão separada. Eu consigo, inclusive, baixar essas versões, né? Ativar versões para produção ou desativar versões de produção. Tudo isso por dentro da plataforma, sem necessidade de Git, o Git local, GitHub, etc, etc. Ambientes, eu consigo desenvolver no ambiente de desenvolvimento e promover para produção, né? Erros e alertas, a plataforma me avisa se um script meu deu problema, né? Se ele falhou, se deu erro, né? Governança de acesso, isso aqui a gente não abordou, mas é o seguinte, dentro da plataforma eu controlo quem vai acessar cada robô, inclusive pastas de robôs, né? Então eu consigo aqui por dentro da plataforma, definir quem vai acessar o meu robô. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui rápido. Aqui no meu robô de Webinar 2, eu posso vir aqui, cliquei no robô, adicionar colaboradores, e eu posso escolher quem vai ter acesso ou não. Maravilha? Então eu posso deixar meu acesso e tirar o acesso da Priscila, por exemplo. A Priscila não vai ter acesso ao robô. Continuando, rastreabilidade. Como vocês viram, a gente tem um log de atividades de quem rodou o robô, quando, né, e como. Né? Se rodou manual, se agendou o robô. Separação de responsabilidades. Eu consigo botar minha lógica de negócio dentro do meu robô, né? E utilizar a plataforma para orquestrar esse robô. Né? E definir, inclusive, qual é a ordem de execução com a minha sequência de tarefas. Então, posso criar uma sequência e os robôs vão executando a minha lógica de negócio de maneira organizada. Perfeito? Então é isso. Bom, acho que a gente encerra aqui. Se vocês tiverem, a gente já pode abrir o QA. Correto, Felipe? Podemos abrir o QA, Q&A. Tem Termina a apresentação aqui. umas dúvidas, Diego, que a Maria Vitória também já estava tirando ali no chat. Se você quiser comentar também. O Cleiton também teve uma dúvida que acho que não foi respondida, então acho que dá para você dar uma olhadinha aí e aí a gente desenrola. Maravilha. Maria Vitória, né? Deixa eu ver. No caso, a Maria Vitória Ive, ela respondeu, né? E aí tem a dúvida do Cleiton, tem umas outras dúvidas Ah, mais tá. acima, só para você também Tá ficar bom. inteirado, fazer comentários e o pessoal também, se tiver alguma outra dúvida. Ah, maravilha. Deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas dúvidas. Ah, tá. A Sheila perguntou, né, se esses métodos de join são todos os que existem ou só os mais populares. Bom, o join ali no método HCL, ele vai ter todos os joins que existem no ACL, porque a ideia dele é copiar a lógica do ACL para o Python, né? Então, o join do HCL é isso. Se você quiser todos os joins que existem,
Assim, o ACL ele cumpre muito bem essa função, né? Mas se você quiser todos os joins que existem externamente, por exemplo, no SQL, você pode utilizar os módulos do Python para isso, né? Então você pode usar um SQL Alchemy, por exemplo, que é uma biblioteca do Python, ou até mesmo o Pandas, né? Com o método merge, ele vai servir para isso. Aquele join ali, ele é muito bom e ele copia todos os joins que o ACL tem. Então, ele vai usar, por exemplo, o join à esquerda, o join à direita, o inner do ACL. Perfeito? Maravilha, Sheila. Qual a próxima aqui, gente? Não, tá sério, não, Ah, sim. A utilização do Python. Bom, qual é a vantagem do Python, né? O Python é uma ferramenta de programação moderna. Ela tem acesso a uma ampla gama de bibliotecas feitas pela comunidade do Python, por exemplo. Você tem acesso, por exemplo, ao Pandas, que é geralmente atualizado com muita frequência, métodos novos, você tem métodos diferentes de acesso ao SQL. Gente, não é nenhum demérito do ACL, não, tá? Mas o ACL, a manutenção dele é feita somente pela Diligent, né? Das bibliotecas do Python são feitas pelo mundo todo. Então você tem acesso a uma ampla, uma grande gama de métodos de execução diferentes do ACL, né? Além de ser uma linguagem assim que é muito utilizada hoje em dia, permite a aderência com outras plataformas de maneira mais simplificada, consulta de API é mais simplificado. Então tem muitas vantagens de usar o Python, tá? Para auditoria contínua, eu acredito claro, pode ajudar, mas se você for um pouco mais avançado, né? Se você entender um pouquinho mais de desenvolvimento, vai te ajudar mais. E assim, aprender a desenvolver no Python com certeza vai te dar uma vantagem, inclusive no mercado de trabalho. Perfeito? Qual mais aqui? Epa. Natália. Beleza, Natália Morelato. No início vocês comentaram sobre o RoboCL, se o RoboCL seria o próprio script da CL rodando, porém não de forma automatizada como o Python. Não, a gente pode automatizar tanto a CL quanto o Python. Os dois são automatizáveis, tá? A diferença é a linguagem que a gente utiliza e onde ele pode ser executado. O RoboCL pode ser executado dentro do servidor, de um servidor local dentro da sua rede corporativa, enquanto o Python ele sempre vai rodar na nuvem. Perfeito? Tô vendo que eu tô respondendo algumas que já foram respondidas, né? Vamos ver. Roberto de Paula Pereira. Uma dúvida em relação à configuração do DBC. Conectar o banco de dados mesmo rodando Python na nuvem? Bom, Roberto, é o seguinte. O Python, ele sempre roda na nuvem. Para a gente configurar o DBC, a gente precisa do DBC AD32 do Windows, né? Então, para eu conectar, por exemplo, um módulo PyODBC, que é o que faz a conexão, geralmente a gente utiliza ele, né? Faz a conexão do Python com os DSNs e ADBC, ele precisa rodar local. Mas, lembra do seguinte, a gente está numa plataforma integrada, né? Então a gente tem muitos robôs ACL que servem a esse propósito. Ele baixa os dados do DBC e joga para o Python. Então, se você quiser fazer análise no Python, ela vai funcionar, perfeito? Desde que você tenha um passo anterior de fazer a extração desses dados para o Python. Perfeito? Então a gente extrai e não precisa ser CL, pode ser um Python local dentro do seu servidor, joga para uma pasta joga para o módulo de robôs, que também é integrado através de REST API, Web Services, etc. Entendeu? E ele vai funcionar. Agora, o Ricardo, uma dúvida: conseguimos conectar o Power BI local da empresa diretamente no resultado que o robô da série gerou? Ou gera atualizado, ou gerou ou gera atualizado diariamente? É possível, totalmente possível. Dentro da plataforma, a gente tem um módulo de APIs, né? APIs REST, que você consegue integrar a plataforma Diligent One
com qualquer outra plataforma, dashboard, programa externo. Basta que você faça.